senhor foi relator de uma proposta de reforma tributária no mandato passado, não é isso? Queria que o senhor desse uma breve explicação dessa história de um projeto que já veio lá de trás. Hoje existe uma proposta no Congresso que leva o nome do deputado Baleia Rossi. É a mesma proposta, é uma continuidade, só para a gente entender um pouco esse ponto de partida. Muito bom dia, né? Uma alegria muito grande estar aqui neste evento da Exame Veja, com esse público, fazer um pouco do resumo. Eu trabalho nesta matéria há 32 anos. Fui secretário da Fazenda do Paraná por 2 ocasiões. Uma na década de 80 do governo Álvaro Dias, quando participei como secretário da Assembleia Nacional Constituinte, especificamente no capítulo do sistema tributário, onde tivemos uma presença muito forte dos secretários de Fazenda através do CONFAS, defendendo uma partilha maior dos estados e municípios, e conseguimos. Depois fui secretário da Fazenda novamente, em 2011, 12 e 13, e são 28 anos de mandato de deputado federal. Então, posso dizer, com conhecimento de causa, com profundidade, como economista que vivenciou todo esse processo, de que as conclusões que chegamos são frutos de mais de 500 reuniões técnicas de trabalho dos últimos 2 anos, apenas, e mais de 170 palestras que fiz pelo Brasil todo. E a experiência que eu tive de ter relatado a Lei Candir e a Lei do Super Simples, que criou o Super Simples e criou o MEI. Então, é uma experiência consagrada, vitoriosa, porque os 2 projetos, a Lei Candir fez com que o Brasil se tornasse o maior exportador de produtos in natura e semi-elaborados do mundo. E o Super Simples foi o maior programa de inclusão econômica e social da história, com mais de 10 milhões de empresas empreendedoras. Então, estou falando em bases de vivência, de entendimento, que fizemos coordenando um grupo amplo com os consultores da Câmara, ouvindo todo o segmento da sociedade e buscando nos anais da Câmara e do Senado todo o conhecimento que havia sobre o sistema tributário brasileiro comparado com o sistema tributário no mundo. E a conclusão que nós chegamos, e muitos outros economistas, especialistas em direito tributário, empresários, auditores que foram partícipes desse processo também, de que o sistema tributário travou a economia brasileira nesses últimos 50 anos, desde que foi criado a última reforma grande que criou o ICMS, o ISS e o IPI, já errando na partida, dividindo a base do consumo em 3 tributos de péssima qualidade, que ao longo desses 50 anos só se tornou pior, que após a Constituição de 88, quando a União Federal perdeu na Constituinte 15 pontos do imposto de renda, 25 do IPI, e perdeu 5 tributos de base de consumo, que era o Imposto Único de Energia, de Combustível, de Telecomunicações, Transporte e Minerais, a União Federal se vingou e atacou a base de consumo, fazendo do Fim Social a COFINS, o PIS, o PASEP, o IOF, todos esses tributos na mesma base de consumo, e na renda não contente criou o imposto de renda travestido com o nome de CSLL. Então, todas essas inadequações, impropriedades, inconsistência, levaram à destruição da competitividade das empresas, porque ele afeta diretamente a formação de preço relativo da economia, afeta a competição entre as empresas do mesmo ramo, e levamos uma surra de todos os países do mundo, inclusive do Paraguai, que está dando uma surra como se fosse o Hulk batendo no lote. Então, essa figura que nós temos. Nós hoje temos o 184º pior sistema tributário do mundo, em 190 países, que afeta a competitividade geral brasileira, então, o diagnóstico é esse. Resumindo, o sistema tributário atual acumula hoje 2 a 3 trilhões de contencioso tributário judicial, fruto do manicômio tributário jurídico, né?
e 3 trilhões de dívida ativa, fruto do Frankenstein funcional, que é o país, né, que tem na União, Estados e Municípios. Também 500 bilhões de renúncias fiscais por ano, 500 bilhões de sonegação fiscal por ano e o custo para a produção de 60 bilhões. De mão do diagnóstico, começamos a fazer o entendimento em 500 reuniões técnicas e 170 palestras, ouvindo todo o país, todos os setores da economia, trabalhadores, empresários, profissionais liberais, academia, e fomos construindo, com as experiências, como eu disse, de todas as relatorias que tivemos na Câmara, e chegamos à conclusão que o modelo é o IVA, modelo europeu, da OCDE, modelo Canadá, que é na base consumo. Então, a base consumo, base renda, base propriedades. Para vocês terem uma ideia, outra conclusão que chegamos, que a base consumo tem 54,4% da arrecadação nacional. A média da OCDE está em torno de 30%. O imposto de renda no Brasil está em 20,7%, a média da OCDE é em torno de 35%. O imposto patrimoniais no Brasil em 4,5%, está na média mundial, mas os Estados Unidos, Inglaterra, estão na faixa de 12%. Quando você compara a base consumo do Brasil com os Estados Unidos, eles têm 18% da arrecadação americana, depende da base consumo, e a nossa 54%. Então, é 3 vezes maior, por isso que os Estados Unidos é a meca do consumo no mundo. Claro que eles têm, em compensação, mais imposto de renda, pessoa física e jurídica, e mais tributação da renda. E a Previdência, a contribuição previdenciária do Brasil está na média, mas nós já estamos pagando o processo de envelhecimento. Então, a nossa proposta de criação de um IVA destino, alíquota por fora, porque o ICMS é alíquota por dentro, não tributar imposto sobre imposto, que hoje o ICM e o IPI tributam imposto sobre imposto, e o IPI e o PIS, PASEP, acabaram de perder essa ação recentemente, o ano passado, no Supremo Tribunal Federal. A nossa proposta ela é uma cobrança destino, portanto, eletrônica, no modelo Abu Dhabi. O que é o modelo Abu Dhabi? É um empresário de Santa Catarina, muito bem sucedido, que era dono da DataSul e associou a TOTUS, hoje é da Neogrid. Ele desenvolveu um modelo de cobrança eletrônico, como é o modelo americano, só que lá é monofásico, é online. E o nosso é débito e crédito. Então, a conta bancária vai fazer todo o papel da escrita de entrada e saída a cada transação de compra e venda. Então, o imposto vai ser retido no ato da transação, a cada etapa, debita e credita, até o final, no supermercado, no açougue ou na exportação, o crédito será financeiro. É uma revolução de desburocratização, de simplificação, porque elimina bilhões de papéis e transações. Nós não vamos mais atrás do fato gerador, mas assim da transação financeira, nós vamos seguir o dinheiro. Outra questão importante... Doutor Raul, pois não. O senhor está descrevendo o processo, Sim. Que vem de décadas e realmente tudo isso muito complexo. Mas eu queria perguntar uma outra coisa. Nesse momento tem uma proposta, então, do Congresso e o governo trazendo uma proposta. Isso. Por que existem essas duas propostas? Por que a Câmara acha que tem que apresentar uma proposta nesse momento, se o governo está preparando outra? Então, só concluindo o raciocínio da nossa proposta de IVA 5.0, que ele é simplificador, 9 tributos serão substituídos. O ISS, o ICMS, o IPI, o PIS, COFINS, CID, Salário, Educação e IOF. Poderá incluir também no IVA, no nosso IVA, a tributação sobre a folha. Sim, pode incluir no IVA. Isso coincide com alguns pontos da proposta do secretário Sintra também, não? Sim, e pode também incluir o sistema S. Ficariam 11 tributos, seriam eliminados na base consumo em substituição pelo nosso IVA. Marcos Sintra defende a substituição da tributação da folha por uma cobrança na transação financeira. Você vai ter que decidir se você quer pela transação financeira, qual é a proposta dele, ou no IVA que nós estamos propondo. Eu já cheguei a propor isso há 2 anos atrás, a cobrança da Previdência na base do transação financeira, e acabei retirando da minha proposta a pedido do governo da época, que disse que eu estava atrapalhando a discussão
da reforma da Previdência. Agora, poderia ser uma proposta só, juntando o aspecto do governo, a proposta do secretário Sintra e esse histórico na Câmara? Bom, concluindo, então, o que eu posso dizer que o IVA é consenso. 90% a 95% das propostas de IVA no Brasil, que tramitaram na Câmara e no Senado nos últimos 30 anos, e que tem na academia, quem tem em centro de estudo, como o Instituto Atlântico do Paulo Rabelo, no CECIF do API, do Eurico, que tem do José Roberto Afonso, da FGV Rio, da FGV São Paulo, são muito parecidos. O detalhe está na transição e como que vai ser este processo e do tamanho, né, desse processo. A base consumo, que nós estamos falando só de base consumo, nós estamos falando da base renda, que é uma segunda etapa para ser trabalhada, dependendo do que o governo fizer. Então, a base consumo, que na Europa é um tributo de base consumo, é um IVA, e um excise tax, é um imposto seletivo. Ele é maior ou menor? Também nós adotamos esta característica. Então, a cobrança do IVA que o governo deve propor, ele já há consenso dentro do governo pelo IVA, o que acrescenta que o secretário Marcos Sintra, que há muitos anos trabalha, que ele bolou há mais de 30 anos, a cobrança de transação financeira específico para a Previdência. Então, a sociedade, o Congresso, vai ter que decidir. O projeto que eu relatei, que eu gerenciei por muitos anos, ele está aprovado, ele hoje pertence ao Congresso, à sociedade, ele é institucionalizado, discutido, aprovado. O senhor está dizendo que há um consenso, né, que já existe bastante convergência. Agora, são décadas e isso não andou. Que condições hoje o Congresso oferece de aprovar uma reforma desse tipo? Pois é. Eu tenho uma experiência vivida que quando o Fernando Henrique assumiu o governo, em 2005, eu também assumi como deputado federal pela segunda vez. E ele deu uma entrevista no dia da posse que ele faria a reforma tributária, foi indagado pelos repórteres, porque ele tinha os dois melhores, que eram o Serra e o Rauli. Mas por que Fernando Henrique, que fez o Plano Real, que foi uma revolução econômica, foi um dos maiores fatos econômicos da história econômica brasileira, não fez a reforma tributária? Porque houve um impedimento de dentro do próprio governo da Receita. E o mesmo aconteceu com a Dilma, com o Lula e com a Dilma. Houve um impedimento interno da Receita de algo que nem os auditores federais hoje defendem. Os auditores defendem a nossa proposta, defendem a reforma. Então, depende do foco, da maneira que você encara esta questão. É a transição, com quem fica o tributo. Criei uma instância. Quando eu relatei o Super Simples, que também foi negociado. Hoje, então, haveria condições melhores do que naquela época? Sem dúvida. Olha, o governo que apresentou a Previdência, em primeiro lugar, está tendo dificuldade, mas vai aprovar. Não tudo que o governo deseja, mas vai aprovar. Na reforma tributária não há esta divergência, não há esta contradição. Eu ando pelo Congresso Nacional, nesses últimos 2 meses, tenho ido pelo menos 2, 3 vezes por mês, todos falam que hora que vai votar, Raul, que hora que vai votar a proposta. As entidades todas, patronais, de empregado, auditores, municipais, estaduais, federais, na academia, então todos desejam que vote. Claro que vai ter que fazer um ajuste final em plenário, como já tem uma proposta aprovada pela Comissão Especial de Reforma da Câmara, falta agora ir a plenário. No plenário, o governo federal, o Marcos Sintra, o Guedes e os demais governadores podem fazer o ajuste final dentro do plenário, desde que não descaracterize a proposta da criação de um IVA clássico no modelo da OCDE, porque nós temos que ter um IVA para poder ingressar na OCDE. Nós não vamos ingressar na OCDE com este sistema tributário e nem desmembrando o sistema como a proposta de fazer uma reforma só dos tributos federais e deixar para frente. Quem destrói a economia hoje no Brasil são os tributos da base de consumo, principalmente o ICMS, que arrecadou 7% do PIB, tem arrecadado mais ou menos meio trilhão por ano, e tem renúncia fiscal de mais de 200 bilhões, todos os anos, e uma sonegação de mais ou menos 200 bilhões. Então, não é possível tornar o país competitivo com
a manutenção do ICMS. Espero que o governo não erre de querer fazer a reforma só federal, como é o desejo de auditores federais, da Receita, da cúpula. O desejo da sociedade, aqui tem muitos que representam entidades da sociedade, querem uma reforma completa, porque o esforço é o mesmo de que fazer uma meia reforma, uma meia sola, que foi o que foi feito nesses 50 anos, que elevou a carga tributária, tornou o sistema que era ruim e tornou um dos 10 piores sistemas tributários do mundo. A nossa reforma é 5.0, vai colocar o Brasil entre os 10 melhores sistemas tributários do mundo e fazer a economia crescer a 8%, a 10% ao ano. Obrigado, secretário. Uma visão bem otimista aqui. O quadro que o senhor expôs de haver uma convergência das propostas e essas condições no Congresso já de uma boa vontade em relação a esse sistema são uma boa novidade para o nosso cenário. Eu queria agradecer a presença do senhor. Nós estamos com o tempo esgotado, nós temos uma limitação aí para receber o presidente da Câmara, exatamente, certo, que acho que vai até falar um pouco sobre isso. Então, nós temos que encerrar nesse momento. Só para concluir, dizer o seguinte: a reforma tributária, com os preços competitivos entre as empresas, liberando as empresas, porque o imposto não vai ficar mais na mão da empresa, vai ficar retido numa transação, acaba com a burocracia, simplifica e dá para distribuir renda, tirando o imposto de comida, de remédio, como o mundo inteiro já fez. E tirando o imposto de máquina e equipamento, eu não tenho dúvida, como conselheiro econômico, consultor tributário que sou, especialista que sou na matéria, o Brasil vai crescer a 7% ou 8% ao ano. Nos últimos 5 anos, incluindo agora 6 anos, o mundo cresceu 20% e o Brasil menos 2,5%, somando inclusive 2019. Por isso, a miséria, a pobreza, a violência não tem dinheiro para nada. O que nós estamos propondo é uma solução que já devia ter sido tomada há 30 anos. Tá? Então, o Brasil precisa tomar vergonha na cara e decidir fazer reforma. É o que eu estou fazendo hoje, perante todo o Brasil, a sociedade, aqui no Exame Veja, dizer o seguinte: é importante, é fundamental e inadiável fazer a reforma tributária este ano. Sim. Que Deus abençoe, que dê muita força, muito foco ao presidente Bolsonaro, porque ele, na campanha, prometeu fazer a reforma e o meu projeto, que ele falou por dezenas de vezes sobre as qualidades e os benefícios da nossa proposta. Que Deus abençoe o Bolsonaro, o Guedes, o Sintra e o Congresso Nacional, que possa realmente responder o anseio de toda a população brasileira. Tá certo. Muito obrigado.